Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Vamos continuar nossa aula aqui do corpo de borboleta. Bem-vindo ao Mugango Eletrônica. Então, na primeira aula a gente viu uma introdução do corpo de borboleta, o que ele é, para que ele serve. E a gente viu que para conseguir traduzir um mundo mecânico para um mundo eletrônico, a gente precisa de um transdutor, né? Ou um atuador, para traduzir da grandeza eletrônica para a grandeza mecânica. Então aqui tenho 3 exemplos. Isso aqui é um atuador, converte energia elétrica em movimento rotativo do motor. Esse cara aqui converte temperatura, né, em um deslocamento. Aqui nesse êmbolo, né, é um termômetro que você tem em casa de mercúrio. Acho que talvez hoje nem tenham muitos desse, agora é tudo digital. Mas esse cara aqui, basicamente o que ele faz é converter o calor absorvido do seu corpo em uma coluna de mercúrio, né? Então acaba sendo um transdutor de temperatura também. Isso aqui é uma válvula termostática usada no carro. Ele é um sensor e atuador, de maneira bem simples, né? Mesmo sendo puramente mecânico, ele com calor ele dilata algumas peças dele aqui e atua, né? Ele abre a válvula termostática para fazer a circulação da água que está fresca no radiador para dentro do motor, para poder resfriar o bloco do motor. Então, 3 exemplos aqui. Vou falar de mais alguns. Então, como eu disse, são dispositivos eletrônicos que convertem grandezas físicas, geralmente de mecânica para elétrica, de elétrica para mecânica. Eles podem ser analógicos, como são chamados, pois convertem para uma das grandezas elétricas aqui, né? Tensão elétrica, resistência elétrica ou corrente elétrica. E eles podem ser digitais também, que é converte a informação, a leitura do sensor, para bits ou bytes, né, no mundo digital. Então aqui são alguns exemplos. Strain gauge, que é esse caretinho aqui, é um filme, né, como se fosse um plastiquinho ali com uma resistência. Quando ele tem uma deformação mecânica, ele tem uma alteração na resistência elétrica. Então essa é a conversão que ele faz, né? O encoder, aqui nesse caso aqui, ele converte o movimento angular para pulsos elétricos. Então esse tipo de sensor aqui é utilizado para eu traduzir, por exemplo, a velocidade de um eixo em uma máquina industrial, por exemplo. E essa velocidade de eixo é traduzida de um movimento angular, né? Seja um giro, é traduzido para pulsos elétricos. Quanto mais rápido, mais rápidos os pulsos elétricos são. Temos sensor de pressão. Esse aqui é um exemplo. Geralmente a tradução dele pode ser para tensão elétrica ou para corrente elétrica. Temos o potenciômetro,
de posição angular ou linear para resistência elétrica. Então, antigamente você tinha o seu rádio lá, você queria aumentar o volume, você girava o potenciômetro lá do rádio e ele alterava a resistência elétrica ali nesse circuito, entre esses três pininhos aqui, né? E esse aqui é o mesmo cara, esse azulzinho é o mesmo cara, só que ele é multivoltas, então você poderia dar várias voltas e a resistência dele vai alterando a cada pouquinho que você mexe. Você está traduzindo uma posição angular, né, em uma resistência elétrica. E tem o linear, também é usado, e geralmente tinha nos ventiladores de teto. Você era um slide, né, que você puxava para cima, ele aumentava a velocidade do ventilador de teto, você baixava e ele diminuía a velocidade. Então também é um transdutor de posição linear naquele caso para resistência elétrica. Sensor de temperatura, tem esse cara aqui, é um componente eletrônico. Existem diversos sensores. Esse cara, ele converte a temperatura em uma saída de tensão elétrica. Então existe uma curva para X temperatura, a saída no pino de Vout, a saída em tensão é um valor X. Então é dada uma curva. Esse também é um transdutor. Tem o microfone, que acaba sendo um transdutor do movimento do ar para a tensão elétrica, né? Esse careta aqui, um microfone de eletreto. Esse sensor aqui é um sensor de pressão barométrica, que é um sensor de pressão atmosférica, né? Para você ver variações na pressão da atmosfera, você pode calcular a altitude que você está em cima dessas informações, né, de pressão atmosférica. E a saída dele, ele informa a pressão atmosférica através de uma grandeza digital. Então a gente conversa com ele aqui digitalmente, usando sinais de 0 e 1, né? E aí ele informa pra gente a pressão barométrica que ele está percebendo ali. Temos transdutores óticos, LDR, muito comum. Varia a resistência elétrica em função da quantidade de luminosidade do local a que ele está exposto, né? Sensores de cor. Esse é um sensor mais moderno já. A saída dele é digital também, então a gente conversa ele usando um protocolo digital de bits e ele informa a cor que ele está percebendo aqui, né? Temos transdutores também físico e químicos, por exemplo, um sensor de oxigênio. O mais conhecido, acredito que seja o lambda, né, do carro, o sensor lambda do carro. Ele traduz um residual de oxigênio da queima de combustível para uma tensão elétrica. Então, dependendo da quantidade de oxigênio que ele está percebendo ali na saída de escape, ele tem uma saída na tensão elétrica lá, que é interpretada pela injeção eletrônica para saber se o carro está com uma mistura pobre ou está rica. Sensor etilômetro, o bafômetro que a gente tem hoje em dia aí. Então ele percebe a quantidade de álcool que tem no ar. Pode traduzir para resistência elétrica ou tensão, vai depender do sensor. Sensor de umidade, esse sensorzinho aqui, DHT11, ele tem medição da umidade relativa do ar e da temperatura também. E a saída dele é digital, né? Então a gente conversa com ele através de um protocolo digital
e ele informa pra gente. Então esses foram os mais comuns, né? Transdutores elétricos, sensores, né? Agora a gente vai falar um pouco do atuador. O sensor traduz grandezas mecânicas em grandezas elétricas. Mecânicas, óticas, enfim, grandezas físicas, né? Ou químicas. Em grandezas elétricas, os atuadores fazem o inverso de convertir uma grandeza elétrica em uma grandeza mecânica, ou uma grandeza física, né? Então, temos diversos deles também. Então, como a gente tem que traduzir, né, o movimento que a gente tinha, que era feito pelo usuário pisando no acelerador, né, tensionando aquele cabo do carburador e abrindo a borboleta. Agora essa atuação deve ser feita de maneira elétrica, e aí no nosso caso aqui a gente usa um motor, né? Então ele converte tensão em corrente em um movimento angular, motor girando. Então outra maneira de atuador, outro tipo de atuador é válvulas solenoide. Ele converte tensão em corrente em um deslocamento mecânico, né? Se a gente olhar aqui, essa válvula solenoide, ela é uma válvula solenoide pneumática. Então eu tenho uma pressão pneumática aqui. Se esse êmbolo está fechado, essa pressão não passa para lá. Se o êmbolo está aberto, essa pressão passa para lá. Então, como se fosse um liga e desliga de pressão pneumática. Também é uma maneira de atuar no mundo mecânico, né, através do mundo elétrico. Temos lâmpadas e LEDs, convertem grandezas de tensão e corrente para a luz. Então, às vezes esse tipo de atuador acaba passando despercebido, porque é um pouco mais sutil, né? Não gera movimento, mas acaba sendo um atuador também, né? Então você tem a sua lâmpada, você tem os LEDs, hoje tem uma infinidade de LEDs. Eletroímã, ele converte tensão em corrente em campo magnético. Então eu lembro bastante de ver em desenhos, né? Vem aquele guindaste, gruda o carro com eletroímã, depois solta em um outro lugar. Então temos os eletroímãs aqui. Geralmente esse princípio é usado dentro da válvula solenoide. Então, geralmente é um eletroímã que é acionado aqui e o êmbolo é recolhido ou não, né? Alto-falante converte aquela energia de tensão em corrente em movimento do ar, é o inverso do microfone. Nós estamos passando da grandeza elétrica para a grandeza mecânica de movimentação do ar. Temos o motor de passo, que é um motor bastante utilizado na indústria, quando você tem que fazer um movimento mais preciso. Então ele, ao invés dele girar, ligar e girar continuamente, ele tem um controle. A gente consegue aplicar um controle nele para ele andar só um pouquinho. Fala, gira só 1,8 graus, depois gira mais 1,8 graus. Então você consegue controlar ele para ele andar bem pouquinho. Então geralmente aqueles robôs grandes, pode ter alguns que utilizam esse motor. Impressoras 3D usam muito o motor de passo para fazer a coordenação ali dos eixos, né, de impressão. Aqui tem um bico injetor, que basicamente é uma solenoide, né? Pode ser uma solenoide, tem uma outra tecnologia também que atua. Esse aqui é um bico injetor de injeção direta, ou seja, a pressão lá é bem alta, são injetores de diesel.
Minto. Isso aqui não é um injetor não. Isso aqui é um aquecedor de vela. Um aquecedor de câmara de motor diesel. Então ele converte energia elétrica em calor, assim como seu aquecedor em casa, né? Aquecedor elétrico. Ele serve para manter a temperatura de combustão ali quentinha, porque o diesel não precisa de faísca, né? Por estar em alta pressão. E temos aqui um display pode ser usado para um relógio, também acaba sendo um atuador, né? Converte um sinal digital em luz. Com esse conceito agora de sensores e atuadores, a gente vai... Eu tirei uma foto aqui da parte do sensor que tem dentro da amostra que a gente vai fazer o controle, né? Então a primeira etapa é a leitura da posição da borboleta. Nesse caso aqui ele é feito através dessa placa aqui, né? É bem uma placa, essa peça mecânica que possui um circuito eletrônico nele. Então podemos ver aqui que ele tem 3 trilhas aqui, né? E isso aqui e uma agulha. Então essa agulha fica presa no eixo da borboleta, e conforme o eixo da borboleta se movimenta, essa agulha passeia aqui nessa trilha para estimar a posição da borboleta. E esse tipo de placa usa uma tecnologia muito legal que eu vou abrir aqui para vocês. Copiar. Essa tecnologia aqui é muito legal, que é um potenciômetro, igual a gente viu lá, aquele que aumenta o volume do rádio, só que ele é feito numa placa de circuito impresso. Isso é muito interessante. Você tem um dispositivo que varia a resistência aqui nessa trilha, né? Só que ele fica na placa de circuito impresso ao invés de ficar naquele dispositivo de girar com a mão, né? Ó, temos um linear aqui, ó. Aqui ele fala exatamente o que é. E aqui tem as versões na placa, né? Na placa de circuito impresso. Isso aqui é muito usado na parte automotiva. Geralmente se vê dessa forma, né? Assim como eu tirei aqui a foto. Hoje em dia deve estar um pouco diferente, mas basicamente é usando essas tecnologias. Tem as agulhas, né? Que é a agulha meio mais antiga. Hoje em dia eu acho que é utilizado esses aqui. São usados vários substratos, né? Nessa trilha aqui para você ter um gradiente de resistência linear ou não linear, pode ser logarítmico. E é isso. Então nosso sensor de posição de borboleta é esse cara aqui. E o que ele é? Ele é um potenciômetro rotativo, igual aquele do rádio, só que ele está disposto numa mecânica diferente para encaixar ali na mecânica do corpo de borboleta. Então vamos voltar aqui para o slide. Nessa amostra, né, nesse exemplo que eu estou usando para o projeto, tem um switch de acionamento mecânico para continuidade elétrica, né? E ele basicamente serve para informar a ECU que o pedal acelerador saiu da posição de repouso, até para a injeção eletrônica conseguir organizar ali os mapas,
saber que saiu da condição de marcha lenta, né? Para começar a considerar algumas variáveis no controle do motor. Isso aqui não sei se hoje em dia ainda tem. Isso é um projeto bem antigo, né? Então, no nosso projeto a gente vai usar um potenciômetro rotativo igual a esse aqui para simular um pedal, né? Para simular um pedal de input, né? Então a gente vai traduzir essa posição angular como sendo o nosso valor desejado de posição da borboleta. Num pedal de automotivo, ele vai estar assim, do jeito que bem parecido com o que eu mostrei ali na foto anteriormente. O pedal, todas essas imagens aqui é o mesmo dispositivo elétrico, é um potenciômetro, só que cada um no seu formato diferente, né? O outro elemento que a gente tem dentro do corpo de borboleta é um motor. É um motor DC para movimentar a borboleta do corpo de borboleta. O motor DC funciona com corrente contínua. O que é uma corrente contínua? Corrente contínua é a tensão de bateria, né? Ela é sempre um valor fixo, sem alterar. E um motor AC é um motor que funciona com uma corrente que alterna durante o tempo, igual a energia que tem na sua tomada, né? Que são 60 Hz e tal. Não vou entrar nesse detalhe agora, não vem ao caso. Outro elemento que temos nesse corpo de borboleta é o acoplamento mecânico. Esse acoplamento magnético, né? Então, se a gente vê essa engrenagem, ela traz o movimento do motor, ela é comprida aqui embaixo para essa outra engrenagem que movimenta a borboleta, que é esse eixo central aqui. Então, quando não há o acoplamento magnético aqui, quando essa solenagem não está conectada, essa engrenagem gira um falso, gira boba, né? Essa engrenagem gira e essa peça aqui do meio fica parada. Só depois do acoplamento magnético ter sido feito é que o movimento dessa engrenagem aqui é repassado para esse eixo aqui. Então, esse corpo de borboleta que eu estou usando, ele tem uma filosofia um pouco diferente das que são usadas hoje em dia. Hoje em dia a gente não tem isso aqui. Hoje em dia o motor fica o tempo todo, ele já é mecanicamente conectado ao eixo, né? Não tem esse acoplamento. Isso aqui se tem nessa peça porque esse corpo de borboleta ele é controlado por cabo também. Então do outro lado dessa peça tem uma haste. Eu vou mostrar a haste aqui, ó. A gente passou por ela. Tem essa haste e tem um cabo que vai até o acelerador lá do passageiro. Isso é um caso meio exótico, vamos dizer, hoje em dia. E então o motorista controla a posição da borboleta através de um cabo, igual antigamente, igual o carburador. Porém, quando o usuário ia lá e falava: quero configurar minha velocidade de cruzeiro 100 por hora, ele aperta um botão lá no painel e a partir desse momento esse acoplamento magnético é acionado. E aí o motorista pode tirar o pé do acelerador, que a posição da borboleta será conduzida através desse sistema eletrônico aqui.
Então é um sistema, acaba sendo um sistema um pouquinho mais exótico. Vou mostrar para vocês aqui um corpo de borboleta normal entre aspas, assim, mais atual. Então tem esse cara aqui, vamos procurar uma imagem bacana para vocês terem uma ideia, pra vocês saberem bem o que tô querendo dizer. Tem essa foto que eu mostrei, essa foto explodida que eu mostrei lá do Dr. Iê, mostra muito bem. Não tem, esse caso não tem acoplamento magnético, então sempre que o motor gira, o eixo da borboleta vira também. Então não tem acoplamento para cabos mecânicos igual tem no nosso caso aqui. Mas para efeitos educacionais não teremos problema. Então aqui só tem uma conexão elétrica, né? Não existe igual mostrei ali aquela haste hoje em dia. Bom, então sobre a parte de atuadores e sensores é isso. Não tem muito o que ficar falando. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre como são traduzidas essas grandezas, né? A gente tem o sensor, a gente viu que os sensores traduzem as grandezas mecânicas para a elétrica, e aí eu vou explicar um pouquinho sobre os fenômenos elétricos que abrangem essa transformação até chegar no nosso sistema embarcado ali, que vai fazer um processamento dessa informação. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo e um abraço.